Se você está investindo, estudando e acompanhando o mercado, mas você sente que está evoluindo devagar demais, como se você tivesse preso no mesmo lugar, apesar de todo o seu esforço, esse vídeo é para você. O que separa as pessoas que realmente conquistam a liberdade financeira na bolsa de valores daquelas que passam anos tentando sem sair do lugar não é o talento. Não é o QI e definitivamente não é a sorte, é a velocidade estratégica. Hoje eu vou te mostrar os 7 passos que vão acelerar a sua construção de riqueza com o mercado de ações, mesmo que você esteja começando do zero, com pouco dinheiro e com pouco tempo. Esse é o caminho que me permitiu sair de um emprego tradicional, construir meu próprio escritório de investimentos e viver da bolsa de valores com consistência. Completei um Ironman no meio desse caminho e também criei uma metodologia validada por centenas de alunos. Essa metodologia se chama Renda Sob Demanda. Se você seguir esses 7 passos com consistência, você vai comprimir anos de evolução em poucos meses. E isso nos leva a conhecer o passo número 1. Queime os barcos. A maior trava que eu vejo nas pessoas que investem é o medo. Medo de você errar, medo de perder, medo de tomar a decisão e se arrepender. E o que elas fazem? Elas criam um plano B. Elas seguem investindo só para testar. Elas deixam o dinheiro na poupança por segurança. E elas sempre ficam no meio termo que não leva a lugar nenhum. Deixa eu te contar algo real. Ninguém alcança a independência financeira pela metade. Eu me lembro exatamente o momento em que eu pedi demissão da XP. Eu já tinha uma carreira estável, um nome respeitado e um salário alto. Mas se eu quisesse de fato construir algo que era meu, eu teria que queimar os barcos. A mesma coisa acontece quando eu decidi competir o Ironman. São 3.800 metros nadando em alto mar, são 180 quilômetros de bicicleta e uma maratona no final de 42 quilômetros. Se você não está 100% comprometido, você simplesmente não termina. Investir é igual. Ou você coloca sua mentalidade, rotina e decisões no jogo, ou você vai ficar rodando em círculos. Como que você faz isso? Como que você queima os barcos? Defina um prazo, coloque uma data para você poder sair do lugar. Você quer viver de renda? Em quanto tempo? Comprometa o seu dinheiro, comece investindo de verdade, mesmo que seja pouco. Declare publicamente, compartilhe a sua meta com alguém. Isso vai mudar o seu jogo. Não dê a si mesmo uma saída fácil, queime os barcos. Isso nos leva a conhecer o passo número 2, haja, não se prepare. A frase que eu mais escuto de quem não sai do lugar é: eu estou estudando um pouco mais antes de começar. Só que o jogo da bolsa, ela não é teórico. Você pode assistir todos os vídeos do mundo, nada vai se comparar com colocar o seu dinheiro no risco. Aprender com o movimento real. Tem gente que está se preparando para investir ou para operar há 3 anos. Lê, assiste vídeos, baixa uma planilha, mas nunca agem. Deixa eu te contar uma coisa importante. Você só aprende de verdade fazendo. Quando eu criei o método Renda Sob Demanda, eu fiquei meses planejando. Eu comecei rodando com 5 alunos. Eu gravei a primeira versão com o que eu tinha na minha mão. Fui ajustando conforme o feedback e a prática. Foi isso que me deu clareza e resultado. E é isso que eu ensino. Se você passar 6 meses estudando como investir e nunca abrir uma conta na corretora, nunca colocar o dinheiro e nunca executar, você não vai evoluir. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas que passam horas montando planilha, criando regras, simulando estratégias, operando em conta demo, mas elas nunca tomam uma decisão real. E aqui vai o princípio que mudou o meu jogo. A decisão certa é a que você toma e depois trabalha para fazer dar certo. Você quer investir? Abra uma conta hoje. Coloque o teu dinheiro hoje, escolha uma ação hoje, coloque os seus primeiros 100, 200, 500 mil reais hoje. Acompanha, aprende, ajusta. O movimento vai te gerar clareza. A prática corrige a teoria. A regra que eu sigo é a regra dos 2 minutos. Se uma ação leva menos de 2 minutos, faça isso agora. A regra dos 70%. Não espere ter todas as informações. Se você tiver 70% de segurança, vai. E por último, tenha um prazo definido. Nunca diga, essa semana eu vejo isso.
Diga, na quarta-feira às 10 horas da manhã eu resolvo. Investidor que trava é o investidor que estagna. Invista, mesmo que pequeno, porque você não vai precisar ser grande para começar, mas você vai precisar começar para ser grande. Isso nos leva a conhecer o passo número 3. Modele antes de modificar. Uma das maiores armadilhas do investidor moderno é a tentativa de reinventar o mercado. A pessoa vê uma estratégia validada, um modelo que funciona, mas ela decide melhorar. Ela mistura com outra coisa, tira o que dá trabalho, adiciona uma ideia que viu num vídeo do YouTube e o resultado: incoerência, frustração, prejuízo. Essa foi uma das maiores viradas da minha jornada. Quando eu saí da XP para poder construir meu escritório de investimentos, eu não tentei inventar o jogo, eu modelei quem já tinha resultados. Eu entendi a lógica, eu copiei a estrutura, eu adaptei depois. E muito mais tarde, quando eu criei o método renda sob demanda, eu fiz a mesma coisa. Eu estudei os melhores gestores, eu modelei as estratégias que mais funcionavam em grandes fundos de investimento. Eu validei com consistência. E a verdade é, o sucesso deixa pistas. As pessoas mais bem-sucedidas na bolsa, elas não tentam reinventar, elas modelam. Você quer montar uma carteira de ações? Olhe como os grandes fazem, copia, entenda, executa. Depois que você tiver resultado, você pode personalizar. O erro comum é o contrário. O cara começa já tentando fazer do jeito dele, e aí ele vai lá e quebra a cara, porque não entende os princípios por trás daquela decisão. Você não precisa de criatividade no começo, você precisa de clareza e disciplina. Modelo, execução e adaptação. Essa é a ordem: modelo, execução e adaptação. Isso nos leva a conhecer o passo número 4. Atire balas, depois canhões. Muita gente quer montar a carteira perfeita antes de começar. Quer aquela ação ideal, o fundo perfeito, a estratégia blindada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Os grandes investidores, eles testam pequeno antes de apostar alto. Eles atiram balas. Depois, quando eles validam, eles vão lá e utilizam canhões. Quando eu comecei com as opções, por exemplo, eu fiz isso. Eu comecei pequeno, eu fiz operações de baixo risco, eu comecei a entender como funcionava o mercado, eu validei e tive consistência inicialmente. Só depois que eu aumentei a mão, só depois que eu dobrei os meus lotes, só depois que eu comecei a entrar de forma muito mais arrojada. O mesmo serve para qualquer estratégia. Você quer fazer um swing trade? Faz um teste leve. Você quer montar uma carteira pensando no curto, médio e longo prazo? Comece com apenas um ativo por mês. Você quer gerar dividendos ativos com opções? Comece encontrando a melhor ação, a empresa mais sólida. Entenda os fundamentos daquelas opções. Faça suas primeiras estratégias. É o contrário do que a maioria faz. Eles querem apostar alto logo de cara. Eles colocam 50% do capital em uma ação que eles viram no Instagram. Dá errado, traumatiza, e esse ciclo vai destruir a sua confiança. Você não precisa ter tudo pronto para começar, mas você precisa começar para você poder melhorar. Isso nos leva a conhecer o passo número 5. Simplifique o seu processo. Complexidade é o maior inimigo do investidor. Quanto mais você complica, mais você vai procrastinar, mais você vai se confundir, mais você vai errar. Eu sou obcecado pela simplificação. Uso a mesma metodologia de análise técnica há anos. Eu tenho critérios simples para escolher boas ações. Eu uso uma planilha objetiva que qualquer pessoa pode acompanhar. Se você precisar abrir 10 abas da sua planilha, se você precisar conferir 8 indicadores, se você assistir 4 vídeos e ainda tem dúvida, o seu processo ele tá errado. O investidor consistente simplifica até que não haja mais fricção para você poder investir. Algumas práticas que eu aplico: automatizo alertas de compra e venda. Eu defino metas trimestrais de evolução. Eu tenho uma rotina de acompanhamento diário e semanal e só. E ponto final. Você vai fazer ajustes frequentes, é olhar regularmente a sua carteira. É assim
como eu faço das minhas rotinas dos meus treinos pro Ironman. Eu sigo uma estrutura clara, simples e eficiente, sem excesso, sem distrações, só o que funciona. E isso nos leva a conhecer o passo número 6. Seja obcecado pelo seu progresso. Você não constrói riqueza sendo mais um investidor de final de semana. Você precisa viver como investidor, respirar como investidor, pensar como um gestor. Esse é o ponto que separa os 5% que realmente transformam a sua vida com a bolsa. Na minha rotina, eu estou sempre mergulhado nisso. Eu estou lendo relatórios, eu estou lendo gráficos, eu estou estudando as oportunidades, eu estou fazendo alguns estudos estratégicos de empresas, eu estou modelando estratégias novas. E não é sobre vício, é sobre intensidade estratégica. Eu entendi que o dinheiro ele gosta de atenção. E se você quer atingir sua liberdade financeira, você vai ter que atravessar um período de obsessão positiva. É como quando eu fui lá para os Estados Unidos fazer o treinamento do Tony Robbins. Eu não fui lá só para poder me motivar. Eu fui para lá para me desconstruir e reconstruir com um novo padrão mental. E essa intensidade estratégica é o que vai mudar o jogo. Você quer acelerar sua liberdade financeira? Torne isso uma obsessão. Talvez isso signifique você dizer não para as outras áreas da sua vida por um período de tempo, mas essa temporada de foco pode mudar o rumo da sua vida. Isso nos leva a conhecer o passo número 7. Encontre problemas maiores. Se você só lidar com problemas pequenos como economizar R$100 na fatura do seu cartão de crédito, você vai continuar preso em uma vida pequena. Agora, se você se coloca numa posição de lidar com problemas grandes, como investir R$100.000 com responsabilidade, diversificar o seu patrimônio, ter uma renda consistente e previsível, você vai evoluir. Eu me lembro quando a minha filha nasceu prematura. Eu precisei reorganizar tudo. O meu tempo, a minha rotina, a minha energia. Foi difícil, mas também foi um divisor de águas na minha vida. Eu me vi diante de uma escolha: ficar preso naquela rotina, eu não posso agora, ou subir de nível como homem, como pai e como investidor. No mundo dos negócios, quando eu abri o meu escritório de investimentos, eu enfrentei problemas que eu nunca tinha lidado antes: liderança de equipe, estratégia comercial, tomada de risco. E foi justamente ao enfrentar esses problemas maiores que eu cresci rápido. A mesma lógica vale para a bolsa de valores. Você quer montar uma carteira de ações de 7 dígitos, de R$1 milhão? Então aceite os problemas que vêm com isso: estudo, responsabilidade, disciplina, controle emocional. Subir de nível significa você sair da sua zona de conforto. E esses foram 7 passos para você poder acelerar a sua liberdade na bolsa de valores. Vamos relembrar cada um deles. 1. Queime os barcos. 2. Haja, não se prepare. 3. Modele antes de modificar. 4. Atire balas, depois canhões. 5. Simplifique o seu processo. O ponto número 6 é extremamente importante: seja obcecado pelo seu progresso. E 7. Enfrente problemas maiores. Você não precisa começar com muito, mas você precisa começar com uma decisão. Você pode continuar esperando pelo momento certo, ou você pode fazer esse momento agora, porque no fim das contas o tempo vai passar de qualquer jeito. E a diferença onde você vai estar daqui 1, daqui 2 e daqui 5 anos é se você seguir esse plano. E eu te garanto, você vai estar muito mais próximo da sua liberdade financeira com clareza, com consistência e com resultado. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos aí no próximo vídeo.